Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Samuel Messias da Silva e quero dividir com vocês uma entrevista que eu dei no programa ASEAG, da Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos. Nesse programa eu falei sobre as oportunidades de negócios que as licitações oferecem. Espero que você goste, curta o meu canal, dê um like, um dislike, aperte o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. Enquanto vocês lá. Olá, estamos iniciando o programa ASEAG em Foco, da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos. A ASEAG em Foco tem o apoio da Mútua, que é a Caixa de Assistência aos Profissionais do CREA, cujo objetivo é oferecer aos seus associados planos de benefícios sociais, previdenciários e assistenciais. Tem o apoio também do CREA São Paulo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, que é responsável pela fiscalização nas áreas de engenharia e agronomia. Para desenvolver suas qualificações profissionais junto à sociedade, é preciso estar filiado ao CREA. Hoje nós vamos conversar com Samuel Messias Silva. Samuel Messias é formado em Direito pela FIG Unimesp, advogado e empresário, e é diretor da SMS Assessoria e Consultoria Empresarial. Samuel Messias da Silva. Falei certo o seu nome? Falou certo, isso mesmo. Certo? Tudo bem? Tudo bem, como é que vai aí? Muito obrigado de você ter vindo aqui, muita gentileza sua. A gente sabe que você, como empresário, é extremamente ocupado, tem várias ocupações, e você deixar um pouco de lado o seu trabalho para vir aqui conversar com a gente. Muito obrigado mesmo. Imagina, Ari, para mim é um prazer imenso estar aqui com você. Eu que agradeço o convite da ASEAG para estar aqui com vocês. Ok. Nós vamos falar sobre o que hoje? Licitações públicas? Hoje nós vamos falar sobre as oportunidades que as licitações públicas têm nesse mercado, né, para o empresário em geral. Né? Verdade. É um mercado, aí, um nicho de mercado com mais de R$1 trilhão anuais, né? E eu percebi que aqui em Guarulhos tem poucos empresários que busca, né, vender e fomentar negócio nesse mercado. Verdade. Não? Verdade. A quantidade é essa mesmo. A quantidade é essa mesmo. Né? Mas você trabalha especialmente vendendo para o governo, é isso? Para o governo. Eu tenho uma empresa, né, uma empresa de consultoria e assessoria, onde eu assessoro os empresários que queiram vender nesse mercado. Né? Como é um mercado muito específico e requer um pouco mais de conhecimento, então a minha empresa vai assessorá-lo a vender e fomentar negócio com os governos federais, estaduais ou municipais. Né? Então você busca onde que estão as oportunidades e repassa para o grupo que você tem, é isso? Perfeitamente, isso mesmo. Né? As empresas em que eu presto serviço, eu vou buscar os editais, né, e fomentar negócio. Olha, tem um determinado objeto aqui, sua empresa faz, vamos participar, e aí eu facilito, né, a participação, porque sou especializado nessa área. Né? Trabalho com licitações públicas há mais de 30 anos. Né? Então conheço muito bem esse mercado, né, e é um mercado que está em franca expansão. Né? Então eu acho importante que os empresários enxerguem aí um mercado, né? Porque, de fato, um mercado de mais de R$1 trilhão por ano, nós não podemos ficar de fora. Nós temos uma tela aí que você trouxe, né, para a gente entender um pouco esse mercado. Vamos ver se a gente consegue colocar ali. Perfeito. É isso aí? Isso aí. Essas informações aí foram extraídas do site oficial do portal, né, do governo federal, e esses números que vocês estão vendo aí na tela, ele traz somente o ano de 2019. Né? Mais de R$1 trilhão de mercado, mais de R$1 trilhão no ano de 2019. No governo estadual de São Paulo, quando junta desse 1 trilhão, mais ou menos 280 bilhões foram destinados para o estado de São Paulo. Então é um mercado de 280 bilhões por ano. A pergunta que a gente se faz, e eu faço para os empresários, é: quanto desses 280 bilhões aqui no estado de São Paulo a sua empresa faturou? Você está fora desse mercado, está na hora de começar a enxergar aí uma oportunidade de negócios. Bom, eu vou falar uma situação de uma pessoa leiga do assunto. Perfeito. Assim,
ainda fica aquele, não vou dizer um ranço não, mas uma situação assim, de não vender para o governo? Você encontra essa barreira ainda? Existe, na verdade, uma falta de conhecimento, né? Obviamente, nós sabemos que tem alguns estados, alguns municípios que não têm verba, ou estão quebrados, ou atrasam o pagamento. Mas essa não é a grande maioria, né? É isso que eu queria entender. Isso, essa não é a realidade, né? Hoje o governo federal tem várias autarquias que são excelentes pagadores, né? Nós temos vários órgãos do governo federal, estadual, municipal, que são excelentes pagadores, né? Nós temos alguns casos, sim, alguns casos pontuais que eventualmente pode ter atraso, mas não é a maioria. E nós temos algumas licitações onde tem aquilo que a gente chama de verba carimbada. O que é isso? São financiamentos que são feitos pelo Banco Internacional de Desenvolvimento ou por algum banco de fomento, onde o órgão que está contratando ele é apenas um intermediário. A licitante vai lá, ganha a licitação, fornece o bem, quem paga é o banco de fomento ou o Banco Interamericano, enfim, é uma verba carimbada. Agora, o empresário só vai saber disso se estiver participando. Sim. Daí a necessidade de ter uma empresa como a sua, como a SMS Assessoria, para poder dar esse respaldo que o empresário precisa. Perfeitamente. Lá na nossa empresa, a gente auxilia você a fazer os principais cadastros, né? Porque hoje, na sua grande maioria, nós trabalhamos na modalidade de pregão eletrônico e lá a gente presta esse serviço de assessorar a sua empresa a fazer os principais cadastros, participar das principais licitações. E se você tiver um pessoal qualificado ou precisa qualificar esse pessoal, nós fazemos o treinamento também. É verdade. Fazemos um treinamento em loco, né? Inclusive, nós estivemos, né, na ASEAG fazendo uma palestra para vários empresários, né, aqui do município de Guarulhos para falar sobre essa temática e falar das facilidades que é vender para o governo. Sei. A pequena e média empresa entra nesse processo? Com certeza, nós temos várias licitações que são exclusivas para micro e pequenas empresas. Para você ter ideia, hoje as licitações federais até 100 mil reais, até 80 mil, são exclusivas para micro e pequenas empresas. Ou seja, só podem participar micro e pequenas empresas. Com o advento da lei das estatais, esse número aumentou um pouquinho para 100 mil reais. Então nós temos licitações de até 100 mil reais exclusiva para micro e pequena empresa. Agora, se não houver micro e pequena empresa para participar, abrem para todos. Verdade. Então é um nicho de mercado que o micro e pequeno empreendedor não está aproveitando. Não está aproveitando. Às vezes ele está preocupado em vender aqui, sair por aqui vendendo alguma coisa, mas está esquecendo esse mercado aí. Perfeitamente. Eu costumo dizer para os meus clientes que são oportunidades de negócios, né? Licitação, você não pode fazer um carro-chefe, mas você pode agregar, né? Uma oportunidade de negócio. Tem um determinado edital onde está vendendo um determinado produto, por que não participar? De repente você apresenta proposta, apresenta documento e perde no preço, né? Um outro concorrente seu deu um menor preço. Vamos para a próxima. Vai chegar um momento que você vai começar a ganhar. Para isso, você precisa estar participando, não pode ficar de fora. Não pode, né? Não. Você tem um case de sucesso, por exemplo? Algo assim que você falou para o empresário, acredita que vai dar certo? Olha, eu tenho alguns exemplos. Aqui em Guarulhos mesmo eu tenho uma empresa de medicina e segurança do trabalho que eu auxilio há 18 anos, né? E eu me recordo muito bem que ficamos 2 anos, né, arrumando documentos, etc. E a primeira licitação que nós ganhamos foi para prestar serviço em 7 estados, né, um faturamento de aproximadamente 7 milhões por ano. Então imagine você só uma empresa que tinha ali um faturamento de 100 e poucos mil, e com uma licitação passou a faturar 7 milhões. Então foi um salto gigantesco e não parou mais. Até hoje a gente presta serviço para o governo, nós temos alguns contratos na Bahia, temos alguns contratos no Paraná, temos alguns contratos no Rio de Janeiro, né? E é muito sazonal. Agora, recentemente, nós participamos de uma licitação para renovar um contrato nosso, né? E perdemos do preço. Então faz parte do segmento, mas está aí há 18 anos na praça, né? Esse é só um exemplo, né? Bom, podemos dizer o seguinte, não existe mágica nesse mercado, né? Então, por exemplo, se ele perdeu agora,
talvez ele possa retomar, né? Porque o custo é um truque você fazer o custo disso, né? Não é verdade? Sem dúvida nenhuma. O que acontece? Alguns empresários, na hora de compor preço, eles esquecem que tem despesas. Então não tem mágica, não tem segredo. Principalmente quando envolve mão de obra, né? Eu tenho um cliente meu que é um grande grupo na parte de mão de obra, tanto de vigilância como prestação de serviços terceirizado. E a gente participa de várias licitações, todo dia tem licitação. E às vezes ele fica frustrado, porque ele fala, eu não sei a mágica que esse povo está fazendo. Mas eu explico para ele, olha, esse licitante talvez daqui 6 meses está quebrado. Por quê? Porque não existe mágica. Mas é um segmento fantástico para a gente estar trabalhando. Mas essa orientação você dá para o seu cliente? Orientação eu dou para o meu cliente. Essa orientação, ele recebe toda a assistência, né, assistência necessária. Você sabe que por formação sou advogado, então essa assistência jurídica ele vai ter, principalmente na parte contratual. Isso é importante. Você ganha um contrato que é a longo prazo, né? Nós temos aqueles contratos que são para 12 meses, prorrogáveis até 60 meses, é a maioria dos contratos. E temos aqueles contratos que é para fornecer um determinado equipamento. Comprou, vendeu, forneceu equipamento, recebeu, encerrou o contrato. Nesses contratos a longo prazo, nós prestamos toda essa assessoria, né, jurídica para proteger. De vez em quando acontece lá que uma multa, né, uma advertência, atrasou o pagamento, aí nós temos que... Né, lógico, nós temos que trabalhar. Trabalhar em cima disso aí, né? Mas, por exemplo, vamos supor que você fez um contrato de uma empresa, uma licitação, e agora vamos pegar agora que esse ano aqui é o ano eleitoral. Perfeito. Aí você fez o contrato com a pessoa, vamos pegar lá o mês de julho, por exemplo, você fez um contrato para fornecer para uma prefeitura durante 12 meses. Então ele vai passar numa transição, ele vai passar numa transição de prefeito. Ocorre, por exemplo, quando chegar na outra administração, ele cancelar aquele contrato? O cliente pode perder isso? Pode acontecer isso? Não pode. Veja, para haver... Nós tivemos um exemplo aqui, citando de Guarulhos, né, nós tivemos um exemplo que aconteceu aqui com a questão dos medicamentos, né, em que os estoques estavam baixos e as empresas estavam sem receber, e o governo não podia licitar, né? Porque você tem um contrato em vigor, né? E o contrato em vigor, ele tem validade, né? O contrato, para ser rescindido, embora via de regra os contratos podem ser rescindidos pelo governo, mas ele tem que ter uma justificativa plausível, né? É porque tem o Tribunal de Contas também. Isso, né? Exatamente, porque de repente ele encerra esse contrato e tem que contratar uma emergência, e na emergência vai pagar mais caro, como vai justificar isso, se o contrato estava em validade, né? O que pode acontecer, e é comum acontecer, é que os novos governantes segurar pagamento, né? Tipo, entrei, vou segurar, vou ver se não está superfaturado, vou dar uma estudada e tal, mas, via de regra, isso acontece, não acontece em grandes municípios, né? Hoje, com as fiscalizações que nós temos, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Ministério Público atuante, as notícias de falcatrua, de corrupção que nós temos, é a exceção à regra. É a exceção. Essa é a minha vivência que eu tenho no mundo de licitações. Dizer para você que não tem, eu estaria sendo ingênuo, né? Mas hoje em dia está sendo uma exceção. Depois dos eventos que nós tivemos, por exemplo, com a Petrobras, dificilmente nós vamos ver isso se repetir, né? Com as situações que estão surgindo. Então, eu não acredito nisso, tá? Agora, pode acontecer problemas de pagamento, mudou o governo, o novo prefeito entrou, está sem dinheiro em caixa, ou quer segurar para renegociar, isso é comum. Mas cada caso tem que ser vivenciado no momento, né? Entendi. Agora, você faz licitação no Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Onde tiver licitações, a gente vai. Semana que vem, por exemplo, eu estarei no Rio de Janeiro, participando lá de um pregão presencial, né? Tem que ser presencial? Tem que ser presencial. Nós temos algumas modalidades presenciais, né? São, por exemplo, as modalidades de concorrência pública, via de regra, todas são presenciais. Hoje, com o advento de um decreto novo editado pelo o presidente Bolsonaro, né, ele regulamentou a questão dos pregões eletrônicos. Então, hoje, basicamente, todas as licitações do governo federal serão na modalidade de pregão eletrônico. Todavia, tem as exceções, né? Inclusive, né,
inclusive aquelas licitações de serviços comuns de engenharia. Está dando uma confusão danada isso. O que é serviço comum de engenharia? Exatamente. Então, como é que faz isso? Como é que a SEAG pode entrar nessa? Como é que o associado da SEAG pode entrar numa situação dessa aí? Eu acho que essa é a realidade. O associado da SEAG, aí na área de engenharia, arquitetura, etc., não pode fugir disso. Eu acho que ele tem que providenciar os cadastros necessários e começar a participar das cotações aí, né? Inclusive, nós temos algumas licitações, dependendo do objeto, que eles até contratam o profissional, né? Sim. São voltados para o profissional e voltados para as empresas que têm a expertise em determinada área. Eu acho que se você é um engenheiro, um arquiteto, está regular, está tudo regular com sua documentação, vale a pena tentar. Você já teve alguns casos desses? Temos, eu vejo bastante licitações aí, principalmente na questão de acompanhar projetos, reformas. Nós temos licitações de pequenas reformas, valores escolas, por exemplo, valores de 200, 300 mil reais para 2 meses, 3 meses de trabalho. Eu não conheço muito a fundo o mercado, né? Mas eu acho que um contrato onde você fature aí em torno de 200, 250 mil em 2 meses, eu acho que vale a pena tentar conhecer. Qual seria o parâmetro de lucro, então? Por exemplo, vamos pegar nesse caso de 200 mil reais aí, qual seria... como que é o lucro dele? Como que, só para esse engenheiro ficar assim, puxa vida, eu estou perdendo esse dinheiro, estou perdendo esse dinheiro. O que eu reparei, veja só, nas licitações de obras, é que tem uma tabela, eles trabalham com as tabelas lá onde já está definido o preço, né? Mas aí o lucro está dentro do BDI, né? Dentro do BDI, descontando aí os impostos, a média do lucro, etc., está em torno de 10%, 15%. Né, dentro desse BDI que gira em torno de 27% a 31%. Lá na maioria das licitações tem uma tabela das despesas, né, obrigatórias, lá que eles prevêem o que vai gastar de cimento, etc, etc. E depois, em cima disso, eles jogam o BDI, que seria os encargos, os impostos, o lucro, taxa administrativa, etc. Esse BDI é em torno de 30%. Dependendo do seu tributo, que fica em torno de 14%, você tem um BDI de 15%, 20%, de 15% a 16%, o que já é um bom lucro, né? Se você numa obra de 100 mil... Para quem não tinha nada, para quem não estava preparado para desenvolver esse trabalho. Né? E, eventualmente, você pode ter um estoque daquele material ou ter um fornecedor que vem daquele material mais em conta, em virtude do volume, etc., que você vai ganhar também em cima disso, né? Porque lá na tabela, veja só, nas tabelas ele tem um preço de referência. Você ganhou a licitação com aquele preço, você não precisa apresentar que você comprou o cimento por aquele preço, não. O que vale é o valor do objeto, né? Entendi. Então, o órgão contratante, ele vai pagar aquilo que ele está te contratando. Ele deu um preço de referência e você fechou o seu preço, você disse, olha, eu vou, na minha tabela do meu preço final, o cimento saiu lá a 10, mas você não precisa apresentar nota que comprou o cimento, por exemplo, a 10 reais, né? Entendeu? Você vai apresentar a nota do valor cheio. Do valor da tabela que eles desenvolveram lá. Exatamente. Verdade. Muito interessante isso. Não, mercado assim fantástico. Nós temos mercado para topografia, por exemplo. Então, um mercado eu presto serviço, inclusive, por uma empresa de engenharia que só faz topografia, né? Então, a gente participa de licitações. Recentemente, nós participamos de uma licitação aqui em São Paulo, de um órgão de São Paulo, onde nós tínhamos 7 lotes, né? E a média de cada lote de topografia estava na faixa ali dos 3 milhões. A média. 21 milhões. Então, isso. Só que cada fornecedor só pode ganhar um lote, né? Você pode até apresentar preços para todos os lotes. No caso do meu cliente, ele apresentou preços para todos os lotes. Mas a licitação já prevê que só um lote você poderia ganhar caso você seja o menor preço, né? Então, ainda que meu cliente seja o menor preço em todos os lotes, ele só pode escolher um. E no edital já previa que eu já tinha que dar a preferência, né? Ou seja, eu já lancei lá dos 7 lotes, eu já disse o que seria primeiro, segundo, terceiro no meu julgamento, né? Sei. Entendeu? E ele ganhou?
está na fase de abertura das propostas técnicas. Verdade. Estamos aí nós temos 14 empresas participando, 14, né? 14. Mas você vê que por uma licitação de 21 milhões, foi pouco, né? Eu esperava mais empresas. Verdade. Verdade. E agora o que acontece? Como tem a proposta técnica, e nós demos uma olhada na documentação técnica, na proposta técnica, a tendência é pelo menos mais uns 4 ou 5 licitantes ficar de fora, não, né? Passar dessa fase. Não passar dessa fase ou ter uma pontuação muito baixa. Você teve uma pontuação muito baixa na proposta técnica, você está fora basicamente você não ganha no preço, né? Tá. Ainda que você seja o menor preço. E ele não entra no cômputo da licitação, é isso? Não, ele entra. A proposta técnica é uma somatória. Agora, depois que tiver a pontuação da proposta técnica, você soma com a proposta de preço e através de uma fórmula você dá a nota. Só que se sua proposta técnica for muito baixa, somada ao preço, a sua nota vai ficar... basicamente você está fora. Então, só para citar, por exemplo, a nota técnica lá é o máximo 100 pontos. Se você fica com 50 pontos, na hora que você aplica a fórmula com o preço, a sua tendência é ficar, mesmo que você apresente um baixo preço, a tendência é você ficar de fora justamente pela nota técnica. A gente não tem ideia de que não, tem muito assim. Eu vejo licitações, por exemplo, que eu procurei empresas para trabalhar, eu vi uma licitação de mais de 25 milhões de reais para fazer nessa área de propaganda, nessa área de assessoria de imprensa, propaganda, publicidade e tal. Veja, um contrato aí aliás, desculpa, vou corrigir. Era uma empresa de uma licitação de publicidade avaliada em mais de 250 milhões a cota de publicidade, né? E eu procurei várias empresas de publicidade, mas infelizmente as que eu procurei não tinha documentação, não tinha documentação técnica. Essa documentação é muito complicada para fazer, não? Nós temos alguns documentos físicos, né? Fixos, melhor dizendo, que são aquelas certidões de prazo. Isso. Né? Então você tem lá contrato social, CNPJ, as certidões negativas de débitos, etc. E aí nós temos a qualificação técnica. Na qualificação técnica é onde o edital vai exigir um pouquinho. Né? No caso aqui, voltado para engenheiros, para essa parte de engenharia, via de regra, a documentação técnica pede atestados e certidão de acervo técnico, acervado lá pelo CREA, né, ou pelo Conselho de Arquitetura. Né? Exatamente. E você tem que comprovar que tem profissional portador de certidão de acervo técnico. Né? São duas, geralmente nessas licitações que envolvem engenharia, etc., você prova a capacidade técnica da empresa e a capacidade técnica do engenheiro responsável. Mas as licitações são sempre envolvidas nessas áreas ou tem outras áreas também? Nós temos de todo segmento. O governo federal, eu brinco, que eles compram de Viagra a avião, o que você precisar, desde de caixões para enterro, flores, café, tudo que você imagina, o governo compra através de licitações. E aqui vale uma explicação. Mesmo naqueles procedimentos onde o governo faz a dispensa de licitação, ele abre um procedimento interno, ele abre um processo interno e ele vai buscar essa dispensa de licitação ou fazer a compra direta, que é possível também comprar, dependendo do valor. Né? Hoje, com as leis das estatais, tem compras lá até 50 mil que pode ser direto. Eu posso pegar os fornecedores, fazer ali uma pesquisa de preço, aquele que ofereceu menor, eu vou lá e compro. Só que para você vender de forma direta, você precisa estar cadastrado, né? Então você precisa estar lá no órgão cadastrado, ter seu cadastro ativado, porque na hora que ele vai fazer a pesquisa de preço, ele vai pesquisar junto às empresas que estão cadastradas dentro daquela expertise. Tá bom, então para que nossos assinantes entendam um pouco o trabalho aqui da SMS, Assessoria e Consultoria Empresarial, você tem uma equipe de trabalho que você fica pesquisando no Brasil inteiro, onde tem nichos de mercado, essas licitações, para você
trabalhar lá, é isso? Isso, como funciona? Se a sua empresa, por exemplo, eu presto serviço para a sua empresa, eu pesquiso no mercado quais são os objetos de trabalho, onde tiver uma licitação no Brasil, eu entrego esse edital para você e falo, olha, tem esse edital aqui, dá uma olhadinha aí no termo de referência. Via de regra eu não deixo, né, assim, falo para os meus clientes que ele não precisa se preocupar com documentos, né, porque essa é a minha obrigação, deixar formatado o documento. O que ele vai se preocupar é saber se o termo de referência onde está a descrição do serviço, se ele cumpre. Se ele dá o sinal verde, a gente começa a fazer toda a montagem dessa proposta, né? Hoje, com o advento do pregão eletrônico, nós já temos, no momento de lançar o preço, eu já tenho que lançar os documentos, as propostas, etc. Eu tenho que juntar tudo nesse momento. Então, a gente já deixa tudo pronto. Mas mesmo, por exemplo, se uma empresa está participando pela 10ª vez, pela 20ª vez, você está com aquela mesma empresa dentro de um processo licitatório, você também tem que apresentar, todas as vezes tem que apresentar a documentação. Todas as vezes, cada licitação é uma licitação. Sempre a primeira vez? Sempre a primeira vez. Algumas licitações, naqueles documentos de praxe, por exemplo, né, as certidões negativas, etc., ele até aceita os cadastros, né? Ele até aceita os cadastros. Tirando isso, a documentação técnica você tem que sempre apresentar. Isso é normal. Isso é normal. Tem sempre que fazer. Isso. E não é o caso de você colocar 3 empresas, não. Quantas empresas entrarem, aí é o menor preço, é isso? É o menor preço. Eu tenho por hábito, até por uma questão de ética, né, não ter várias empresas do mesmo objeto. Né? Então, por exemplo, uma empresa me contrata para trabalhar no estado de São Paulo e ele vende um determinado produto, eu não vou pegar uma outra empresa do mesmo segmento para não dar aí conflito de interesse. Exatamente. É uma lisura profissional isso, que você tem isso. E é uma questão ética de trabalho, né? Agora, eu posso prestar assessoria, se for o caso, né, naquelas questões, por exemplo, a empresa está participando de uma licitação, precisa entrar com mandado de segurança, precisa entrar aí, o meu escritório, né, já pode fazer isso também. Já pode fazer isso. Na parte de jurídica, a gente já pode fazer essa parte de recursos, né, impugnação edital, impugnação edital, recurso contra a sua inabilitação ou contra a habilitação de terceiros, né, e assim vai. Que bom, que ótimo. Tá Olha, bom? nós estamos conversando aqui com o Samuel Messias Silva. Ele é diretor da SMS, Assessoria e Consultoria Empresarial. Você está aqui em Guarulhos, né? Estou aqui em Guarulhos. A minha empresa fica aqui em Guarulhos. Que ótimo, isso é muito bom. A gente gosta de dar espaço para os empresários de Guarulhos. Perfeito. Né? Aliás, essa é a missão da SEAG, desenvolver esse trabalho aqui também. Agora, nós estamos no final do nosso programa, não temos mais tempo. Eu queria que você deixasse uma mensagem agora para que os nossos assinantes entendam um pouco mais o que é a sua empresa, a SMS Assessoria e Consultoria Empresarial. Perfeito, Ari. Eu vou aproveitar esse tempo, primeiro, fazer um agradecimento especial aqui ao Ari, né? E à SEAG, que me convidou para estar aqui com vocês falando um pouco sobre esse nicho de mercado de licitação, né? Eu convido você, empresário, né, que queira, conheça esse mercado, não fique de fora desta oportunidade de negócio. Licitações, você pode faturar muito, desde que você saiba trabalhar e trabalhe com pessoas treinadas. Essa é a mensagem que eu deixo para você, agradecendo desde já. A quem quiser achar você, por exemplo, acha você onde? Que endereço você acha você? Seu site, alguma coisa? Eu estou em desenvolvimento do site, né? Ainda não acabei essa mídia, preciso contratar um especialista na área, né? Mas eu tenho nas redes sociais, né? No Facebook eu tenho minha página da empresa, né? Que eu também estou movimentando, né? E estou aqui em Guarulhos, procurando pelo nome da minha empresa, vocês vão me achar. SMS, assessoria, vai achar você? Vai achar com certeza. Ok, então. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado. Obrigado pela sua audiência e até a próxima oportunidade.